Fala, meus especialistas de elétrica. Vou mostrar o passo a passo de como você vai descobrir quando um circuito está em série e quando um circuito está em paralelo, tá? Olha, vamos estar vendo o circuito simples com o circuito série e o circuito em paralelo e depois um circuito misto, tá? Você pode observar aqui, ó, eu tenho aqui neste lado um circuito onde eu tenho 3 resistências e eu quero saber ali a resistência total do circuito. Para saber a resistência total desse circuito aqui, imagine aí do ponto A, você saindo aqui, ó, com uma corrente elétrica. Você vai observar que essa corrente elétrica é a mesma em todos os 3 resistores. Por quê? Imagine aqui, ó, que eu tenho uma corrente, imagine, tá, pessoal? Imagine uma corrente de 2 amperes. Imagine 2 pessoas andando e caminhando por aqui, ó. Então essas 2 pessoas vão caminhar e as duas vão passar por este resistor. Quando chegar aqui, ó, neste ponto aqui, ó, que é o encontro do fim de um resistor com o início de outro, ele não tem um outro caminho para poder percorrer. O único caminho que ele vai percorrer é descendo aqui embaixo. Então essas 2 pessoas, ou seja, essas 2 correntes, né, essas 2 amperes, que é a intensidade de corrente, né, corrente elétrica, a intensidade de corrente elétrica de maneira ordenada. Então, quando ele vir aqui, ele vai passar por esses 2 ohms e vai passar também por 5 ohms. Então, os dois vai estar caminhando e por ser um único caminho, os dois vai passar, a gente diz que ele está em série. Então, quando a corrente elétrica é a mesma em todos os resistores, nós dizemos aí que isso aqui é um resistor, é um sistema em série, tá? Então, para saber aqui a resistência total aqui, como é que a gente faz? Deixa eu colocar aqui. Para saber a resistência total, professor, como é que a gente faz? Para saber a resistência total do circuito. Para saber a resistência total, você vai somar todos os resistores, tá? A fórmula é essa aqui, ó, R1 mais R2 mais R3 e assim vai, sucessivamente, tá? E aqui como é que a gente faz para poder somar todos eles, a resistência total do circuito? Você vai estar só fazendo a soma. 3 mais 2 mais 5. Qual é? Qual é o resultado? 5 mais 2 dá 7. 7 mais 3 vai dar igual a 10. 10 o quê? 10 ohms, tá? Você pode até colocar aqui, ó, o símbolozinho de ohms, que é a ferradurazinha, para poder vocês não esquecer no final. Então aqui daria 10 ohms. Então a resistência total, isso quer dizer o quê? Isso quer me dizer o quê? Que a fonte ela vai enxergar essas 3 resistências como se fosse uma só de 10 ohms. Ela não tem uma análise, por exemplo, ela não faz uma análise de dizer que esta aqui, tem 3 ohms, aqui tem 2 e aqui tem 5. Não, ela visualiza todas as 3 como se fosse uma só para poder mandar a corrente total, tá? Então, lembrando, série, o circuito vai ter sempre as mesmas correntes passando por esses resistores, tá? E um circuito aqui em paralelo, vamos lá, vamos ver aqui um circuito aqui paralelo. Vou colocar aqui do lado. Pronto, aqui neste caso você vai ter um circuito que vai estar em paralelo. Por que vai estar em paralelo? Lembre, corrente em série. Quando a corrente é a mesma em todos os resistores, nós dizemos que o circuito está em série. Quando a corrente divide, você vai ver que ela está em paralelo. Então, você aplicando uma corrente aqui, a mesma situação. Imagine uma corrente aqui, ó, de 2 amperes. Então, se você está imaginando 2 pessoas andando, quando chegar aqui, ó, nesse nó, isso aqui é chamado de nó, tá? Nó. Então, passando nesse nó aqui, ele vai ter 2 caminhos para percorrer esse circuito. Então, uma corrente pode vir para cá e a outra corrente pode descer aqui, tá? Então, você já percebe que há uma divisão de corrente, ao contrário do circuito em série. Então, quando há essa divisão, através daqui desse ponto, né? Ou seja, 2 caminhos a mais para poder seguir, a corrente vai dividir. Se ela vai dividir, eu digo que está em paralelo. E a fórmula de paralelo é esta aqui, ó. Se você tiver 2 resistores, você utiliza essa aqui, ó. A resistência total vai ser igual a R1 multiplicado por R2 dividido pela soma dos dois. R1 mais R2, ou seja, produto dividido pela soma.
Ah, professor, beleza. Como é que nós fazemos agora? Qual é o valor desse resistor aqui? 4 ohms. E aqui 4 ohms. Então, como é que eu vou fazer aqui? Nós vamos só resolver, ó. Vamos trocar aqui, ó, 4 vezes 4 dividido 4 mais 4. Professor, e o símbolo? Você pode colocar os símbolos também, tá? E aí a gente pode ver que vai dar o mesmo resultado no final, isso aqui que eu estou mostrando. Então, produto pela soma. 4 vezes 4, 16. 16 vezes... Não, né? 16 dividido por 8. 16 dividido por 8 vai dar quanto? Vamos botar aqui, ó. A resistência total vai ser igual a 16 dividido por 8. 16 dividido por 8 vai dar igual a quanto? A 2 ohms. Então aqui eu vou ter 2 ohms. Então esse aqui, ó, é meu resultado, tá? O meu resultado desse circuito em paralelo, esse aqui. Lembrando que tem fórmulas que você pode utilizar quando tem 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? Infinitos ali resistores em paralelo. Quando não são iguais, você pode utilizar a outra fórmula, que é uma fórmula mais geral, né? Só que normalmente as pessoas utilizam essa aqui porque ele só associa 2 resistores por vez. Então, associando 2 pessoas por vez, associando 2 resistores por vez, fica melhor para se trabalhar. A maioria das pessoas tem dúvida em como resolver, né, essa outra fórmula aqui, ó, que é 1 dividido por RT igual a 1 dividido por R1 mais 1 dividido por R2 mais 1 dividido por R3, 1 dividido por R4 e assim vai sucessivamente, tá? Então, você poderia, ao invés de utilizar isso aqui, utilizaria esta fórmula aqui, tá? Essa daqui, às vezes, você vai precisar utilizar o MMC, né, para poder saber qual é o MMC dos denominadores, para depois dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima, e muita gente tem dificuldade sobre isso. E aí se torna mais fácil, mais viável para a maioria das pessoas utilizar essa fórmula aqui de cima. Produto dividido pela soma. Tudo bem? Beleza? Não deixe de curtir, de seguir, de comentar e de compartilhar também, tá? Isso é importante aqui para o crescimento do canal. Então, como nós vamos fazer aqui agora, professor? Ó, vamos agora pegar... Ah, tá, eu ia esquecendo, tá? Temos uma fórmula aqui também, ó, que ela é importantíssima para agilizar o nosso trabalho. R dividido por N. Pô, professor, que danado é isso? Eu vou explicar agora a você, tá? R dividido por N. Aqui em cima você vai colocar o valor do resistor, tá? Resistor. Qual o valor do resistor que se repete quando está em paralelo? Aqui, ó, resistor. Vamos colocar aqui no valor. Valor. E aqui embaixo você botar aqui quantas vezes ele vai se repetir. Digamos que ele se repete aqui, ó, repetir, tá? Tá, não ficou muito bonito não, mas vamos sair embora assim mesmo. Então, como é que nós vamos fazer? Qual o valor do resistor? Temos 2 resistores que estão em paralelo. Sempre que tiver resistores em paralelo e tiver o mesmo valor, você vai colocar aqui, ó. O valor vai ser aqui, 4. Então, 4 dividido... Quantas vezes ele se repete? 2 vezes. Então, automaticamente, ó, 4 dividido por 2 vai dar quanto? 2 ohms. Isso aqui deu o mesmo resultado disso aqui. Observou? Então, quando tiver resistores em paralelo e forem iguais, você pode utilizar essa fórmula aqui, tá? Se torna até mais fácil, mais simples para vocês utilizar. Tranquilo até aí? Dúvidas, deixa aqui nos comentários, tá? Vamos agora para um circuito misto. O circuito misto é quando ele mistura o série e o paralelo e depois você vai ter que quebrar a cabeça para resolver. Nesse caso aqui, ó, quando você pega um circuito desse aqui, que é um circuito misto, porque tem série e paralelo, você vai utilizar o mesmo método que eu estou utilizando com você, que você vai destravar sua mente, você vai abrir e entender
quem é que está em série e quem é que está em paralelo para poder você resolver o processo, tá? Então, observa aqui, se eu colocar uma corrente elétrica de 2 amperes, professor, se eu só uso uma corrente de 2 amperes como exemplo. Claro, quando você começar a gravar aula e fazer, você pode usar outro exemplo. Eu prefiro de 2 amperes, né? Você pode preferir de outras coisas, então eu utilizo muito 2 amperes. Vamos lá. Então vamos chegar aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, que eu falei para vocês que isso aqui é o quê? É o nó, tá? É conhecido e chamado como nó, tá? Por isso que tem lei de Kirchhoff, lei dos nó, tá? E tem as malhas, né? Malha 1, malha 2, enfim. Depois a gente entra em detalhes sobre essa parte de malha, lei das malhas, lei dos nó, mas aí em outras aulas, em outros pontos específicos. Nesse caso aqui, entrando uma corrente aqui, ó, nesse nó, ela vai ser dividida. Nós já falamos sobre isso, tá? Ela vai ser dividida, vem para aqui para baixo e o outro vem para aqui para cima, porque vai ter 2 caminhos. Se vai ter 2 caminhos para percorrer, ela vai percorrer esses 2 caminhos, tá? Pode ser que um circuito, por um caminho ele passe uma corrente maior, por outro caminho ele passe uma corrente menor, mas aí ela vai estar sempre passando essas correntes, tá? Então vamos lá. Vai dividir. Observa aqui, após esse nó aqui, toda a corrente que passa por esta malha aqui, ó, que passa por esse resistor, é a mesma que passa por esse, que é a mesma que passa por esse. Então eu digo que estes 3 resistores aqui vão estar em série. Esses 3 resistores estão em série, porque a corrente que passa aqui, ó, vai ser a mesma que vai passar nesse resistor, nesse outro e neste outro. Então eu digo que esses 3 estão em série. Quando está em série, nós fazemos o quê? Nós somamos. Então só é somar tudinho. Vamos aqui, ó, só repetir aquele que nós não utilizamos, tá? Aqui, ó, não utilizei esse, vamos deixar ele aqui. E estes outros 3 aqui se transformou em um só apenas, de quanto? Se transformou em um só apenas de quanto? 1 mais 1, 2. 2 mais 2, 4. Então aqui se transformou um de 4 ohms, porque está os 3 aqui, ó, em série, tá? Os 3 estão em série. Se você pegar aqui, ó, repetir este aqui que eu não mexi, você repete, aí vai ter aqui o ponto A e é o ponto B, que é o ponto onde nós vamos entrar para poder fazer a resistência total, porque a fonte ela só enxerga essas 4 resistências aqui dos circuitos, ou 10, 20, todas as resistências como se fosse uma só. E então a corrente que ele vai mandar, ele vai ser referente a uma só resistência, a uma só carga, tá? Então, como está aqui, ó, no circuito misto, resolvi primeiro da direita para a esquerda, sempre a regra é essa, tá? Direita para a esquerda, série, somei tudinho, está aqui, ó, 4 e 4, 2 resistores que estão em paralelo. O que é que nós vamos fazer? Ó, se está em paralelo, utiliza essa daqui, ó, são resistores iguais e estão em paralelo. Se fosse valores diferentes, nós teríamos que utilizar aquela outra fórmula do produto dividido pela soma, tá? Aí, ó, R sobre M. Tá, vamos lá. R sobre M. Qual é o valor do resistor? 4. Qual é a quantidade? 2. Já fizemos isso aqui, ó. Então vai ser 2 ohms. Isso aqui quer dizer o quê? Que a fonte enxerga todas essas 4 resistências como se fosse uma só de 2 ohms, tá? Então ela enxerga como se fosse uma só de 2 ohms. Então enxergamos aí e fizemos aí. Então a resistência total do ponto A até o ponto B vai dar essa resistência aqui de 2 ohms. Então, pessoal, qualquer dúvida que ficou, deixa aqui nos comentários, curte esse vídeo, comenta, compartilha. Quer aprender mais? Entre em contato pelo nosso WhatsApp 0819-8157-8070. Temos cursos que vai do básico ao avançado, de eletricidade básica, de instalações elétricas prediais, de comandos elétricos, de automação industrial, de mestre em elétrica. Então, não perde tempo, curta aqui esse vídeo, comenta, compartilha. Vai lá na descrição desse vídeo, tem um link que vai direto no WhatsApp, você fala direto comigo, direto com o nosso professor Jadson Caetano também. Então, vai lá, corre, não perde tempo. Conhecimento é poder e nós, do Universo da Elétrica, estamos aqui para te ajudar. Então, corre lá e te aguardamos. Valeu! Este é o curso de Mestre em Elétrica, o curso mais completo do Brasil, pois você vai aprender toda a parte de elétrica predial, residencial, comercial e industrial. Tudo passo a passo, em videoaulas exclusivas
com muita prática. Este é o único curso do Brasil que abrange toda a parte de elétrica industrial e também predial, incluindo projetos elétricos, manutenção e máquinas elétricas. Depois de fazer esse treinamento, você não vai precisar fazer mais nenhum curso de qualificação nestas áreas da elétrica, pois o curso de mestre em elétrica vai te dar a capacidade de você se tornar um profissional da elétrica confiante de executar qualquer serviço e dessa forma aumentar ainda mais o seu faturamento mensal como profissional qualificado, mestre na área da elétrica. Clique agora em enviar mensagem, pois as vagas são limitadas.